Olá, meu nome é Kathleen Victoria Tureta, participei do programa PIBIC Fundação Araucária e vou apresentar o trabalho intitulado de Morfoanatomia do Sistema Subterrâneo de Espécies de Melastomataceae ocorrentes no Parque Estadual do Guartelá, Paraná, Relicto de Cerrado. Minha orientadora é a professora Shirley Martins Silva, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Cascavel. A família Melastomataceae apresenta grande riqueza, possuindo cerca de 177 gêneros com aproximadamente 5.750 espécies distribuídas em todo o mundo. No Brasil, ela apresenta larga distribuição em diferentes formações vegetacionais, porém ela tem um destaque nos campos rupestres e também no cerrado. Além disso, é uma das famílias mais representativas no Parque Estadual do Guartelá, com a ocorrência de 36 espécies. O Parque Estadual do Guartelá ele fica localizado no município de Tibagi, aqui no Paraná. Sua vegetação é considerada relicto de cerrado, porque ainda contém espécies típicas das savanas brasileiras. Além disso, o parque ele possui áreas com baixa retenção de água, grande exposição ao sol e a ventos, além de possuir solos rasos e pobres em nutrientes. Devido a essas características encontradas no Parque Estadual do Guartelá, a maioria das espécies ali encontradas, elas apresentam adaptações a essas pressões ambientais. Adaptações essas podem ser a presença de cálices subterrâneos espessados, resistentes a geadas e queimadas, e plantas com enraizamento denso. Esses órgãos subterrâneos ali encontrados, eles podem ter origem caulinar, radicular ou ainda mista, contendo os dois, sendo comuns em campos de cerrado, constituindo então um banco de gemas subterrâneos nesses ambientes. Assim, o objetivo desse estudo visa caracterizar anatomicamente e morfologicamente os sistemas subterrâneos de diferentes espécies de Melastomataceae do Parque Estadual do Guartelá, contribuindo com o conhecimento funcional desses órgãos em relação às condições ambientais encontradas ali no Parque Estadual do Guartelá. Os órgãos subterrâneos de 7 espécies da família Melastomataceae foram coletados no Parque Estadual do Guartelá, sendo elas a Cisântera alcineifolia, Kytogastra debilis, Kytogastra gracilis, Kytostoma armatum, Lavoisiera imbricata, Leandra polistachia e Miconia albicans. As amostras elas foram então fixadas em FA50 e armazenadas em álcool 70%, para serem utilizadas tanto nas análises morfológicas quanto anatômicas. Para as análises morfológicas, os órgãos subterrâneos eles foram caracterizados conforme o padrão de crescimento, consistência e presença de gemas. Já para as análises anatômicas, foram realizadas secções transversais e longitudinais dos órgãos subterrâneos. Inicialmente, esse material ele foi desidratado em uma cera etílica e incluído em historesina. Os cortes foram então realizados em um microaditivo, as secções coradas com azul-toluidina e as lâminas montadas com entelã. Também foram realizadas secções para os testes microquímicos, onde foram submetidos a diferentes reagentes, sendo eles Sudan para identificação de lipídios, cloreto férrico para compostos fenólicos, Lugol para amido e azul de metileno para mucilagem. Dentre as espécies estudadas, o sistema subterrâneo de 3 delas apresenta um crescimento plagiotrópico, ou seja, um crescimento horizontal. Outras 3 espécies apresentam um crescimento ortotrópico, ou seja, um crescimento vertical. Já a espécie Cisântera alcineifolia, ela apresenta tanto crescimento plagiotrópico como ortotrópico. Os sistemas subterrâneos das espécies com crescimento plagiotrópico são constituídos por caules subterrâneos. Já os com crescimento ortotrópico são constituídos por raízes, enquanto a Cisântera alcineifolia é constituído tanto por caule subterrâneo quanto por raiz. Além disso, em Miconia albicans, a raiz é considerada tuberosa, porque ela possui uma grande reserva de amido e também é entumecida. Foi observado que todas as 7 espécies elas investem na reserva de substâncias, como mucilagem, lipídios, compostos fenólicos e amido. Essa característica de armazenar as substâncias permite a sobrevivência dessas espécies encontradas em locais com estresse hídrico, como o ambiente encontrado no Parque Estadual do Guartelá. Já a raiz tuberosa de Miconia albicans, ela contribui para esse armazenamento, já que é uma estrutura especializada para o armazenamento de água e também de substâncias.
A maioria das espécies elas possuem gemas subterrâneas, estruturas que permitem a rebrota dos indivíduos após situações de estresse, como por exemplo as queimadas, permitindo a sobrevivência dessas espécies nessas situações de estresse. Esses órgãos subterrâneos que apresentam as gemas, eles podem ter origem caulinar, radicular ou então mista, constituindo um banco de gemas subterrâneos nesses ambientes. O termo banco de gemas, ele descreve o conjunto de meristemas presentes em órgãos subterrâneos, que entram em atividade após os distúrbios, como por exemplo as queimadas ou então grandes secas. Sendo assim, esses órgãos podem armazenar brotos e reservas de água e de nutrientes, e a principal função é de fixar a planta no substrato. Observa-se então que as espécies de Melastomataceae do Parque Estadual do Guartelá, elas apresentam características como caules subterrâneos e gemas, que permitem um rebrote de seus órgãos aéreos quando submetidos a condições desfavoráveis, como secas extremas e queimadas, além de possuírem raízes tuberosas ou outras estruturas para armazenamento de substâncias, permitindo a sobrevivência dessas espécies em épocas de estresse hídrico. Agradeço então à Fundação Araucária pelo fomento de bolsa de pesquisa, à Prof. Shirley Martins Silva pela orientação e aos colegas do Laboratório LAMP pelo apoio. E também muito obrigada pela sua atenção.